Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, marchando como bom soldado em Cristo. Como a palavra nos ensina, o bom soldado em Cristo segue rumo ao alvo, marchando, não retrocede às atividades civis. Porque aqueles que retrocedem, segundo o padrão deste mundo, não agrada ao seu Senhor, do qual o recrutou. Assim nos diz a palavra. Temos que perseverar sempre agradando o Espírito Santo. A palavra diz: não entristeceis o Espírito Santo, mas alegrais o Espírito Santo, acatando as suas advertências e perseverando sempre no caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Cristo ungido, Jesus, o Filho do homem, do qual o Deus Altíssimo é aquele que nos atrai até o Espírito de Cristo, aonde a paz que excede todo o entendimento, guardando nossa mente e coração em Cristo, aonde ele mesmo disse: não vos dou a paz segundo o mundo os dá. Onde perseveramos porque não tem os principados, não tem a potestade, não tem nudez, não tem fome, nada, nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo. Perseveramos dia após dia, Ele nos amoldando, sendo renovados e transformados quando permitimos, aonde a palavra, juntamente com o Espírito, o sangue que faz a expiação pela culpa dos pecados, a água transformada no vinho novo, que era água e Espírito, agora água e Espírito e sangue proclamam os três, e não há divergência entre eles. E assim como o Pai e o Filho, não há divergência, aqueles que estão em unidade através do Espírito também estão unânimes, num só propósito, num só coração, numa só mente, aonde ele disse: ao vencedor darei a chave, e tudo que ligares aqui está ligado no alto dos céus, tudo que desligardes aqui está desligado no alto dos céus. E assim nós perseveramos dia após dia na oração, na vigilância, rompendo de fé em fé, do qual a fé tem que ser participante do início ao fim. Heróis da fé conquistaram reinos e nações, fecharam boca de leão. E Jesus disse a Tomé: porque me vistes, crestes? Aquele que teve que tocá-lo, teve que ver a sua mão furada, o seu lado perfurado. E ali ele disse: de agora em diante, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creem em mim. As mesmas obras farão, obras maiores, porque eu vou para o Pai. Além de um advogado e conselheiro, um amigo, através do Espírito Santo, nós temos o irmão e amigo na diversidade, como juiz está no centro do trono, aquele que, assim como Deus, o Altíssimo, ria com desprezo daqueles que zombavam e insultavam do Filho do Homem, aqueles que diziam: desce tu desta cruz, tu que derruba o templo que levou 46 anos para ser construído e reconstrói em 3 dias, pode salvar a humanidade, não vai salvar a si mesmo. Ali do alto Deus ria com desprezo daqueles que zombavam e insultavam dele. Atualmente, assim, ele é aquele que ri daqueles que perseveram segundo zombando e insultando
daqueles que anunciam em espírito e em verdade. Porque na verdade não estão zombando e insultando aqueles que anunciam, mas o próprio Espírito, e aquele que blasfema contra o Espírito não há perdão, ai daquele que trai o Filho do Homem. A palavra diz: melhor não seria ter nascido, melhor não seria ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a eles. Assim nos diz. Mas nós não somos dos traidores da fé, mas sim daqueles que perseveram segundo o Espírito opera em nós. Obras de justiça juntamente com a fé caminham lado a lado, porque ninguém pode se produzir boas obras, os frutos por si mesmo, da qual ele disse: é necessário vós estar na videira. Eu sou a videira verdadeira, ele é o grande eu sou, o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim nos ensina a palavra. E ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, do qual nós anunciamos e confessamos de boca publicamente todos os dias. E a alegria do Espírito Santo, alegrai-vos antes que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Assim ele nos ensina. Esta é a nossa alegria. Herdar as regiões celestiais, algo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou. Aonde ali, juntamente com os servos, estaremos jubilando. Aqueles que semeiam com lágrima colherão com júbilo. Os conservos que os anjos, um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. Importância nenhuma o que planta e nem o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. A ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Aquele que convence o homem dos seus maus caminhos, aquele que está pronto e experimentado para quebrar toda a dureza do coração, coração de pedra, e derramar um novo espírito sobre toda a carne, todo aquele que se arrepender, da qual está escrito: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus sobre vós. Todo aquele que se arrepende o confessa de boca como o único e suficiente salvador de sua vida e persevera, demonstrando pelo bom proceder. Sim, ele nos conhece através das atitudes. Devemos perseverar, demonstrando pelo bom proceder, onde ele nos diz que ninguém produz os bons frutos por si mesmo, mas os ramos que estiverem na videira verdadeira, da qual ele é a videira verdadeira, estariam produzindo 100, outros 60, outros 30, sempre por um, somente através dele que é possível, aonde o fato de não sermos consumidos, sua infinita misericórdia e benignidade, que se renova a cada manhã, que até os ímpios, até mesmo antes de serem punidos, contam com ela. Mas há mais esperança para aqueles que perseveram com a sabedoria do alto, onde os dias vão bens e longos nessa terra. Honra o seu pai e sua mãe, para que seus dias vão bens e longos nessa terra. O Pai Celestial, do qual disse: este é meu Filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho, o único mediador entre Deus e homens, aonde por adoção aqueles que estavam como bastardos, como filhos da desobediência, filhos de Adão, agora somos filhos, edifício do Deus Altíssimo, e não retrocedemos ao jugo do opressor. A mãe há de se manifestar nas regiões celestiais. Aqui há a noiva, interligada uns aos outros, que é submissa ao noivo, e ele nos levará através de um corpo, preparou o corpo glorificado, onde nas mansões celestiais, aquele que reter até o fim a coroa da vida,
tamanha honra será a mulher virtuosa que é coroa para seu marido espiritual. Mas aquela que se manifesta que é terrena é a prostituta, aquela que trai o noivo, da qual ele jamais vai unir um membro da meretriz a seu corpo. Por isso é necessário estar sendo reconhecido pelo noivo. Aonde muitos chegarão até ele estarão nus, porque não têm obras de justiça. E ele dirá: onde estão suas vestes nupciais? Não terão resposta, porque perseveraram segundo a injustiça, segundo como pecadores, aonde ele é aquele que não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Alguns que semeiam para a carne, semeiam para a corrupção e destruição. Mas aqueles que semeiam segundo o Espírito, os dias vão bens e longos nessa terra e ainda alcança a vida vindoura. Aonde alguns ressuscitarão, falamos da segunda morte. Ressuscitarão e herdarão a região, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. E outros que não venceram a segunda morte, ressuscita para a vergonha, assim como ele na sua imparcialidade, assim como criou uma habitação celestial para aqueles que perseverarem até o fim, assim também há uma morada, aonde ali haverá choro e ranger de dente, aonde o verme não se queima, aonde o fogo não se apaga, a qual ele nos ensina: não temeis os meros mortais que têm poder de tirar o pneuma, o fôlego de vida, e nada fazer com a sua alma. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, do qual não há um mísero caco dos espalhados ao chão que possa retê-lo. Lembrai-vos das múmias dos faraós, conservaram, mas nada resolve, porque o espírito retorna para o Senhor, e ao homem está ordenado viver somente uma vez. E os mortos já não produzem e não sabem de mais nada. Aonde estes que não se arrependerem e não perseverarem segundo a fé e obras de justiça, fé no autor e consumador, o único mediador, alcançarão ali aonde o fogo não se apaga, bem como aqueles que vencerem herdarão a Jerusalém jubilosa, aonde ali há os frutos daqueles que perseveraram aqui, aonde ali não haverá mais noite, somente o resplendor, aonde o próprio sol e a lua se envergonham do seu brilho, aonde há o templo de Deus e o templo do Cordeiro, aonde ele é o próprio templo, aonde ele nos ensina que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas há um coração contrito e arrependido ele não despreza, e faz morada naqueles que perseveram com o coração contrito e arrependido, rumo ao nosso alvo, que é a salvação, que é a vida vindoura, e anunciando a verdade para aqueles que perecem por negligência no ensino, pela falta de sabedoria. Venham se arrepender e alcançar a sabedoria pura, viva e eficaz do alto. Antes mesmo das obras mais antigas foi gerada no seio do Pai Cristo ungido, a unção que despedaça todo jugo. Em mais um dia ele nos sustentou, ele nos capacita, e mais um dia confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido do nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.